Pessoal, a gente terminou aqui um pouco da exposição que a gente queria fazer e nós estamos recebendo algumas perguntas pelo chat do Zoom. Então vocês fiquem à vontade, caso tenham qualquer dúvida para poder fazer perguntas, nós vamos recebê-las aqui e já responder ao vivo, tá? Nós já temos duas perguntas aqui que eu gostaria, infelizmente não tem o nome, é anônimo, mas eu vou fazer a pergunta e direciono depois para quem fizer mais sentido. Pergunta 1. Considerando a rentabilidade dos últimos 6 meses, por ser um fundo de crédito privado, existe um carrego médio desses ativos que estão na carteira. Qual seria esse carrego e qual o nível qual o nível dos créditos high yield dessa composição? Acho que é um pouco mais pro Arraiz, né, essa pergunta. Quais então são, qual o carrego da carteira e qual o nível dos créditos high yield que compõem o portfólio? Sim. Bom, o carrego da carteira também próximo CDI mais 2, né, que é a nossa meta, que, como eu mencionei, então a gente está ali por cerca de CDI mais 1,90. E assim, a gente atualmente nem tem operações high yield, tá? Assim, como eu mencionei, a gente tinha essa discussão, né, de como seria o melhor caminho para entregar um retorno acima, né, do retorno médio da carteira, e a gente faz isso buscando operações com boa qualidade de crédito, que estejam sendo negociadas a preços diferentes do que a gente acha o correto, né? Então, assim, só para explicar um pouco melhor, muitas vezes, quando uma operação, né, de dívida ela é emitida com algum prêmio em relação ao mercado secundário, né? Você pega uma empresa muito boa, vamos dizer, Lojas Americanas, ela vai emitir uma debênture nova, ela não emite ao preço que você consegue comprar de alguma outra asset, ela emite com algum prêmio, né? Então a gente tenta entrar bem forte nessas operações no mercado primário, com uma boa alocação, e depois no mercado secundário, que é quando a gente vende essa debênture para um outro participante do mercado, a gente consegue vender essa uma taxa mais fechada, né? Então quando a gente faz isso várias vezes, né, a gente fica acompanhando esse mercado diariamente, a gente consegue entregar um retorno acima do retorno médio da carteira, né? Então a gente não precisa ter um retorno de 500, a gente não precisa ter uma taxa média de 570 do CDI, a gente tem uma taxa média bem em linha com esse CDI mais 2, e mesmo assim a gente acredita que a gente consegue entregar um retorno acima disso. Obrigado, Arraiz. Já engatando numa segunda pergunta, o Vinícius pergunta, aspas para ele, o ANS5 incorre em risco cambial ou usa-se algum tipo de hedge? Sim, a gente, não, né, ele não corre nenhum risco cambial, 100% das operações são hedgeadas, inclusive, assim, a gente, falando até de outros indexadores, né, por exemplo, a gente investe em operações indexadas em IPCA também dentro dessa carteira, mas a gente sempre faz o hedge, tá? Então a gente está 100% hedgeado, então sempre é uma carteira que ela roda sempre CDI mais um spread de crash, a gente não toma risco de mercado dentro dela. Perfeito. Chegaram mais algumas perguntas aqui. Qual o impacto de uma eventual segunda onda de Covid-19? Qual o impacto isso teria na performance do fundo? Esse ponto é importante. Então, assim, vamos lá. Quando a gente olha no passado, né, esse mercado de crédito, como vocês sabem, sofreu, né? Porém, acho que um ponto importante que não fica tão claro para os investidores os grandes emissores de debêntures nesse mercado são as grandes empresas do país, né? Assim, a gente não vê empresas médias emitindo debêntures, a gente não vê empresas pequenas emitindo debêntures. E assim, o grande impacto, quando a gente olha no mercado em 2020, realmente foi nessas empresas menores, né? As grandes empresas elas tinham muito acesso, continuaram tendo acesso ao mercado de capitais, os bancos continuavam com muita liquidez, então as companhias continuaram emitindo dívida bancária. Então essas companhias, obviamente, tiveram algum impacto, né? Dado que assim, acho que o impacto da economia da crise, né, foi muito grande, mas foi um impacto bem menor, né, do que, né, empresas médias e empresas pequenas, né? A gente até fala muito aqui do termo desigualdade corporativa, né? Que assim, as empresas pequenas e médias sofreram muito e as grandes foram as que ficaram ainda maiores, né? Então, quando a gente olha, eu estou dizendo isso pelo seguinte, quando a gente olha a qualidade dos emissores, são companhias muito boas, né? Com rating de crédito muito bons. A gente olha, voltando um pouco lá, a gente olha a crise de 2015, 2016, por exemplo, né, assim, a gente teve um downgrade, assim, uma piora, né, no rating de crédito das companhias emissoras de debêntures no Brasil, muito maior do que a gente viu em 2020. Né? Então, acho que 2020, todo o efeito, né, que a gente viu em termos de impacto no spread de crédito, ele teve um componente de risco, sim, mas um componente muito maior foi técnico, né, foi de saída de investidores dessa classe de ativos.
quando a gente olha esse ano, assim, mesmo que tenha, né, uma eventual piora das condições atuais, assim, assim, a nossa visão não é o cenário base, né, mas mesmo que isso aconteça, acho que é um cenário bem diferente do ano passado. Né? No passado tinha muito incerteza, né? Acho que incerteza cria aversão a risco, os investidores querem resgatar os recursos e tentar migrar para classes ativas ainda mais conservadoras. No momento atual é diferente, né? Mais ter alguma piora nessas condições, se tiver, né, ainda assim a gente está falando de uma vacinação que já começou. Né, assim, acho que aquela incerteza que tinha, o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, né, qual vai ser o impacto na economia, hoje em dia é muito menor. Né, assim, acho que o pior já passou, o pior foi ano passado. Hoje em dia, por mais que as condições ainda em relação à doença sejam muito complicadas, está claro que assim, tem uma solução a caminho. Né, e acho que isso é o que faz toda a diferença para a gente. Perfeito. Temos mais algumas aqui, agora para ser democrático, direcionar os amigos da Investcorp, ao Fábio. Como vocês veem as perspectivas para o segmento de renda fixa, notadamente o de crédito privado, principalmente em um ambiente de taxa de juros baixa? Isso é bastante complicado, né? Bastante complicado porque eu me lembro que em 2019, na Convenção Nacional, a gente teve a oportunidade de discutir isso. Acho que você estava lá também. A gente teve a oportunidade no nosso stand de fazer várias palestras sobre esse assunto. Na época, a taxa de juros era 5% e a perspectiva, na época, isso foi em outubro de 2019, se não me engano, e a expectativa é que a taxa de juros iria cair. Muita gente imaginava que fosse, de fato, cair. Eu lembro que naquela oportunidade levei alguns trechos de jornais de economistas renomados, né, de assets grandes, inclusive, que estavam prevendo aí alguma coisa em torno de 1,5 de juros, 2, né, e naquela época já era complicado de pensar isso. Então, assim, o ambiente de taxa de juros baixa implica necessariamente, na minha concepção, numa questão comportamental que tem que ser muito bem avaliada, né? É claro que a gente, com taxa de juros mais baixa, a gente se sente impulsionado a assumir mais riscos, né? Quando a gente fala dos nossos clientes são operadoras de saúde. E operadora de saúde, o seguro, né, o negócio de seguro no Brasil, de uma forma bastante genérica, ele não é lucrativo operacionalmente, ou seja, a operação ela não gera receita, ela meio que se paga, ela é um pouco deficitária. Então, o lucro das seguradoras advém dos investimentos financeiros que elas fazem. Quando a gente tem um ambiente de taxa de juros muito baixa, a depender da operação, né, da eficiência da seguradora ou da operadora de saúde, acaba se assumindo mais riscos para, obviamente, ter um resultado positivo. E isso incorre necessariamente numa dificuldade de adequação, né, de risco vis-à-vis aquilo que a empresa pode correr. Então, assim, o segmento de renda fixa, por isso que eu defendo sempre que o segmento de renda fixa seria importante, porque, eu vou citar um exemplo aqui, né, eu trabalhei em seguradoras grandes também, antes de vir para a Investcorp, para o projeto da Investcorp. Na Europa, as seguradoras aplicam seus dinheiros em títulos públicos e em títulos de crédito privado, como as seguradoras locais. E lá, a taxa de juros é negativa, ela não é 2%, ela é menos meio. Como que a seguradora vai pegar dinheiro e aplicar menos meio? Que sentido que faz isso? Então, é de se esperar que, não vou aplicar o dinheiro, vou aplicar 100 aqui para ter 95. Não, você vai aplicar porque primeiro, você tem um fluxo de caixa positivo, o dinheiro continua entrando, né? Eu estou citando o caso da Europa, as operadoras, as seguradoras europeias, elas são operacionalmente mais lucrativas, né? Mas assim, é dinheiro que entra e você tem que alocar em alguma coisa, não vai deixar dinheiro parado, né? Mas se eu deixar dinheiro parado, eu pelo menos não perco. Sim, só que a decisão de investimento lá, quando a taxa de juros começou a ficar negativa, foi tomada, né? As pessoas aplicaram o dinheiro e a taxa caiu mais ainda, quer dizer, o cara aplicou a menos 50 e a taxa foi para menos 1, quer dizer, ele ganhou dinheiro aplicando a menos meio, porque ele ganhou no fechamento de spread. Então, o segmento de renda fixa, para mim, ele vai existir sempre, independentemente de nível de taxa de juros. O nosso problema aqui é que, obviamente, os nossos clientes, a gente
tem discutido isso bastante nas nossas visitas, as seguradoras brasileiras e operadoras de saúde, elas têm que ser mais eficientes, operacionalmente, para não depender tanto do resultado financeiro. E esse que eu acho que é o grande desafio, porque ela não sendo eficiente operacionalmente, ela vai buscar retorno no investimento. E quando ela toma essa decisão de buscar retorno no investimento para cobrir uma ineficiência operacional, ela acaba assumindo mais riscos. Então, ela acaba sendo motivada a fazer investimentos que prometem ou que podem dar mais retorno, mas necessariamente vai ter mais riscos. Então, esse que é o grande problema que eu acho que a gente enfrenta. E que não é fácil de resolver, né? Você transformar uma empresa eficiente operacionalmente, isso inclui em corte de despesa. E corte de despesa, a gente sabe de onde vem, né? Então, é uma decisão muito difícil. Então, eu acho que assim, nós, por exemplo, quando a gente faz uma live dessa falando de um produto como esse, que oferece todas essas alternativas, investimento no exterior, uma proatividade na gestão da carteira, buscar sempre as melhores empresas e os melhores retornos, isso acaba trazendo um pouco mais de confiança e de segurança para os operadores de que, não, eu tenho gente boa trabalhando nesse negócio aqui. Então, é isso que a gente quer levar. Quer levar para elas o seguinte, olha, a renda fixa é, sim, um bom investimento. Estamos falando de reserva técnica aqui, hein? Não é para... Na nossa opção, não é para ir para renda variável em reserva técnica, né? Porque a volatilidade acaba implicando em você ter que compor mais reserva técnica e tirar dinheiro de outro lugar. Então, é por isso que a gente continua afirmando que é um segmento que faz todo sentido. E ainda mais quando a gente tem um produto que tem tido esse tipo de desempenho, né? Então, para quem não gosta da renda fixa, você criou um problema, né, Fábio? É possível ganhar dinheiro na renda fixa até com a taxa negativa. Então, mas tá bom. Nós temos tempo para mais uma pergunta? Temos mais duas perguntas aqui, porque nós já estamos chegando a 1 hora de conversa com vocês. Temos mais duas perguntas, mas eu vou juntar em uma, tá, Raiz? Então, se puder ser sucinto, agradeço. Uma pergunta foi voltada ao momento inflacionário forte que a gente viu no final do ano passado e início desse ano. Como que isso impacta a rentabilidade do fundo NS5 e se existe alguma proteção para esse cenário de deterioração do poder de compra. Uhum. E a outra é uma análise que, paulatinamente, os investidores estão alocando mais no exterior. E o fundo NS5 tem essa flexibilidade comentada. Qual que é a tua opinião sobre esse movimento? Então, inflação e investimento no exterior. Tá bom. Bom, começando pela inflação, assim, o nosso primeiro, falando um pouco da nossa carteira, né, como eu mencionei, assim, a gente faz hedge, né, para todo tipo dos indexadores, né, para que não tenha risco de mercado dentro do fundo. Então, o que a gente corre aqui é apenas operações, apenas os spreads de crédito mesmo, né? Então, por mais que tenha operações IPCA, isso não impacta, né, assim, a taxa média do fundo. Em relação para as companhias que estão na nossa carteira, né, assim, esses impactos de inflação que a gente vê, até de certa forma, pequenos, né, então, falando, 2021 a inflação vai ser 3,5%, vai ser 4%, vai ser 4,5%, isso tem pouco impacto, tá? Assim, na qualidade de crédito da companhia, né? Acho que nenhuma companhia vai ter uma performance melhor ou pior, ou vai ficar mais arriscada por causa disso. Então, é algo que não incomoda muita gente, não preocupa muita gente, e em termos de performance da carteira, o impacto é zero, dado que a gente faz o hedge dessas operações. Em relação ao segundo ponto, né, investimento no exterior, assim, acho que sim, como você mencionou, né, cada vez mais tem essa procura por esse tipo de ativos. Acho que os investidores, em geral, têm buscado formas de diversificar a sua carteira, né, procurar outras classes de ativos, não tão correlacionadas, né? Então, acho que o investimento em crédito no exterior, ele traz um pouco disso também, né? Assim, é uma classe de ativos diferente, você tem alguns riscos um pouco diferentes do que o mercado de crédito local aqui tem, né? Então, você consegue criar uma carteira mais diversificada e mais eficiente para os investidores, né? E acho que, mas além disso, acho que talvez o principal ponto seria essa questão de flexibilidade para o gestor, né? Como eu mencionei, acho que é importante a gente ter essa possibilidade, né, de investir mais no mercado quando
mais no mercado local, por exemplo, quando ele está no momento melhor, e depois quando o mercado exterior está com os spreads mais altos, a gente consegue fazer essa migração, né? Acho que ter essa flexibilidade consegue adicionar muito valor para a gestão do fundo. Perfeito. Obrigado, Arraiz, pela explanação final. Chegamos ao fim aqui da nossa conversa com vocês, pessoal. Eu gostaria de agradecer o tempo de todos os ouvintes, tivemos bastante participação aqui nas perguntas. Gostaria de agradecer a presença do Roberto Vick, responsável pelo atendimento de todas as Investcops, de todas as Unimeds do Brasil. Agradecer ao Fábio, diretor aí de gestão e que está sempre de maneira diligente acompanhando os produtos que nós temos com gestão. Agradecer o Arraiz pela explicação e participação aqui na nossa conversa e principalmente agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse papo, que o nosso trabalho depende de vocês e toda a nossa dedicação é de fato a entregar um bom produto, um produto de qualidade que atenda às necessidades do sistema Unimed. Então, fiquem à vontade, caso tenham outras perguntas para direcionar ao Roberto, a mim, as equipes comerciais, que nós teremos total disponibilidade de respondê-los a posteriori, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão, a gente está aberto aqui para vocês. Obrigado pelo tempo.